Bem, agora a gente inicia, então, o segundo bloco, onde cada uma das convidadas vai apresentar os seus argumentos em 10 minutos para as considerações da Michel. Então, começar com a mesma ordem, Nelly Matos. Realmente, se a gente não sentir aquilo que a gente faz dentro da sala de aula, o aluno percebe imediatamente. Às vezes, as crianças são desconsideradas dentro da escola. Elas são o alvo. Se elas não estiverem lá, não há por que nós estarmos. Mas o professor, ele tem uma dificuldade enorme em enxergar essa criança como alguém que sabe alguma coisa, traz um conhecimento, ela não vem crua, ela tem uma vida, por poucos anos que seja, tem uma experiência dentro do lar, que muitas vezes a gente não conhece, a gente desconhece como é que essa criança vive. O cotidiano ele é tão complexo que a gente acaba não sabendo como é esse universo dessa criança. A gente só fica com ela ali durante 6 horas e acha que ali é o mundo dela, que ela não tem uma vida fora, nem tem problemas, que ela tem que dar conta do recado, que ela não pode conversar com o colega. E, muitas vezes, o professor exige dela o que ela talvez não esteja preparada para dar naquele momento. E eu gostaria que todas as pessoas tivessem a mesma ideia que você tem, que nós, professores, somos importantes. A nossa sociedade não nos vê assim. Nós somos um apêndice, a escola ela não é prioridade, infelizmente. E aí a gente nunca é chamado para nada, para nenhum curso, para conversar com ninguém. Que bom que a Fundação chegou. Eu digo isso porque é assim um momento para a gente parar, olhar e dizer: eu também sou uma pessoa, eu mereço ser olhada, eu preciso de uma atenção, para que eu possa, com mais tranquilidade, entrar dentro da sala de aula e fazer o melhor que eu puder para o aluno. E, como eu disse no início, vou repetir, é um processo. E não é tão rápido, porque é uma coisa nova. Olhar para si, ser lento no mundo de hoje, não é uma coisa fácil. Porque o mundo é rápido. É internet, eu vou tirar selfie, não sei o quê, é Facebook. E parar, olhar para si, assusta. E eu vejo isso, que os professores estão um pouquinho assustados. Porque quando é o momento que eles estão na escola, a fundação está lá, a gente tem que olhar para as nossas dificuldades, para nós mesmos, e aí há um desconforto. Não é um desconforto ruim. É um desconforto onde a pessoa olha para si e diz: eu preciso pensar um pouco. E, às vezes, os professores ficam um pouquinho assustados. E aí existe, por parte de alguns, uma recusa. Bom, por que eu tenho que pensar? Eu sou dono da verdade. Sou eu que estou lá na frente. Eu que sou o detentor do conhecimento. Então, olhar mesmo para si, como você disse, e começar a parar um pouquinho. Eu preciso me conscientizar. Qual é o meu papel aqui? Qual é o papel da criança que eu trabalho? Porque as salas de aula são cheias, elas têm 35 alunos, não é uma coisa simples. Mas, se o professor tiver mais tranquilo, o seu aluno vai ficar mais tranquilo. Demora um pouco, né? Aí eu até pensei em umas questões aqui. Por que assusta a gente ser lento e olhar para si mesmo? Como é que a gente faz para se preparar, para vivenciar essas inquietações, ter mais naturalidade,
assim, fazer com que essas caixas elas vão se amoldando, às vezes maior, às vezes menor. É extremamente verdadeiro que a gente quer que o outro seja aquilo que a gente imagina. Eu tenho uma companheira de trabalho, hoje eu estou bem pensando nela, quando eu estou aqui. Eu quero que ela seja como eu. E ela não é. E eu estou com uma dificuldade absurda de conversar com ela. Mas aí, olhando para você, eu falo, amanhã eu tenho que sentar e dizer, não está bacana, o que a gente vai fazer para melhorar? E não é fácil ser humilde e reconhecer que eu quero que ela seja aquilo que eu estou imaginando. E a questão do respirar, né? Respirar é estar consigo mesmo. Como é que isso pode beneficiar? Muitos professores não acreditam que, se a gente respirar e estar consigo mesmo, isso vai refletir imediatamente na questão de estar um pouco mais aberto para o conhecimento. Eles acham que demora muito. Isso aí demora muito. Não vai dar certo. Então, existe um certo, eu não diria pessimismo, mas, você acha que esse negócio aí vai dar? Será que isso aí é para a escola mesmo? A gente precisa que a criança fique quieta, mas talvez não seja esse o caminho. E aí tem, assim, uns desconfortos. Eu eu tenho certeza que o papel da fundação na escola é maravilhoso. Eu penso que vocês escolheram o lugar certo. É na escola mesmo que vocês têm que ir, porque a gente ensina, ou tenta, ou pensa que ensina as crianças, mas a gente mesmo não está preparado. E, como eu disse, não desistam de nós, continuem. É fundamental para nós que vocês estejam lá, porque vocês nos fazem refletir, nos fazem pensar, nos fazem seres humanos melhores, e eu tenho certeza que isso vai fluir em nossas crianças, no trabalho que a gente desenvolve, e que a gente vai poder, sim, transformar, claro que não a sociedade, mas, aos poucos, transformar essa sociedade, né, que está... Parar é difícil, ser lento é difícil, mas é preciso. E, mais uma vez, agradeço. Michel Macher, seus comentários, por favor. Também fiquei muito feliz em ouvir você falando essas palavras tão sábias e verdadeiras, porque quando você ia falando, eu ia pensando o que acontece com a gente lá, né? Com as pessoas, com as crianças, quanta coisa é importante, né, para manter essa cultura da paz, essa educação, como ela faz uma diferença mesmo, né? E eu acho que isso é uma grande escola. Lembrando assim do meu caminho também, né, que já estou levando uns 30 anos dentro da comunidade, eu vejo assim que a gente aprende ainda pouco, né? A gente não aprende muito de uma vez também, mas aquilo que a gente já aprendeu, eu vejo que hoje tem crianças que estão chegando diferentes também, que procuram por um lugar de paz, né? Que nós tivemos 2 histórias difíceis de violência. E aí a mãe manda a criança para casa, né? E essa criança não escolheu a casa dela, ela escolheu a gente. Então, eu acho que a gente já, com esse trabalho realizado, junto com o Daniel, junto com a Simone, junto com a Mônica, né, que tiveram um bom tempo com a gente conseguiu. Eu agradeço por isso, porque é uma coisa que a gente não percebe assim, mas quando a gente vê uma situação difícil, a gente é procurado, né? Então, é um
lugar sagrado, um lugar de respeito, um lugar que dá um conforto, um lugar que acolhe. Isso eu acho que é a coisa básica para o ser humano ser livre de todas essas violências, né, que existem ao redor dela o tempo todo. Então, acho que eu tenho muito mais que agradecer mesmo, né, e aprender muito ainda, né, porque esse caminho é longo, como diz a Nelly, né. E eu estava pensando, porque a gente começou por um caminho pelos colaboradores, para o adulto, que nem você também reforçou, né, e disse, que a gente precisa estar bem, senão também a gente não consegue ficar bem e as crianças não conseguem ficar bem. Então, eu até tinha comentado que era importante, talvez, porque a gente tem muita... Como a gente cresceu, e muita gente é nova, que não passou por esse processo, é importante as pessoas também terem essa oportunidade, né? Então, eu acho que seria, de novo, um pedido, né, aqui, de poder também as outras pessoas terem experiência, porque a experiência é única, não é assim, eu que vou conseguir dar essa experiência. E nem a nossa equipe, uma parte a gente consegue, né? E uma coisa que a gente também, toda hora, a gente mesmo cai na mesma armadilha de hoje em dia, né? Pelo tempo, pela pressa, que a gente não tem mais tempo para poder até respirar, né? Então, isso é uma coisa que a gente também leva, né, de novo, como uma sabedoria aqui, que o Michel, né, está nos falando. E isso é para sempre, né? Não é... uma vez nós tivemos, né, junto com a Fundação, todo mês, tendo umas 2 horas, a presença, mas isso é sempre, né? Mas assim mesmo, assim, né, que eu coloquei como questão também, mas quais são os caminhos que podem nos ajudar nesse século, né, nessa cultura da paz? Porque as coisas mudam muito, muitas coisas estão assim ao mesmo tempo, e a frase que a gente mais escuta todo mundo dizer dos colaboradores é tanta coisa que a gente tem para fazer, é tanta coisa, e a gente não consegue mesmo respirar mais direito, não consegue parar mais, não consegue refletir mais. Isso porque a gente já teve um caminho, né? Mas quais são os caminhos? Talvez você podia nos ajudar. Quais são os caminhos que a gente vai agora conseguir manter essa educação da cultura da paz, né? Então, acho que... Quais são esses passos para a gente transformar essa vida das pessoas, né? A gente não vai ser nenhum Deus aqui, mas a gente pode, né, estar contribuindo para esse mundo, continuar contribuindo, né? Então, acho que queria mais te dizer isso e pedir uma orientação, pedir ser nosso guia nesse caminho. Obrigada. Obrigado, Emi. E agora os comentários de Carmen Lídia. Então, eu acho assim que o grande caminho, eu acho que é a simplicidade e tentar fazer disso um contínuo, o exemplo do dia a dia, né, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Dama Michel colocou uma coisa muito interessante, essa história das caixinhas, né? Porque a gente, nós, né, todos nós, achamos que o mundo é feito de caixinhas, né? Então, tem que mudar essa história na medida do possível. Eu que trabalho com inclusão, a gente fica trabalhando muito com várias e várias caixinhas, mas será que a gente continua nas caixinhas? Não sei, né? Então, é uma coisa para refletir, realmente. O que eu percebo é assim, bem bacana, aquilo que você falou é verdade. A gente tem mais dificuldade para aceitar o que é mais parecido do que é o mais diferente. Então, isso é uma resposta interessante para o meu processo lá. Continuar trabalhando nessa linha para poder chegar num objetivo diferente. A gente é uma equipe que tem muita gente que fala. A gente fala muito psicólogo, muito educador, muito pedagogo, a gente fala muito,
né? E as crianças ficam muito cansadas de tanta falação, né? E aí eu me vejo lá falando, aí conheci o Jorge, né? O Jorge está lá conosco lá na questão do mercado de trabalho, e aí ele me contou que talvez a gente tivesse uma forma de falar sem falar tanto. Me interessou, né? Então esse é o desafio, né? Vamos ver que se sem falar tanto a gente fala mais, né? Essa é a ideia. Então você fala assim, eu não acredito, as pessoas não acreditam, mas enfim, na vida é tudo assim. Você entende? Quer dizer, você vai ter que provar que funciona. E como? Funcionando primeiro com você, para depois funcionar com quem está próximo, para depois ir para outras pessoas. Mas eu acho que a boa notícia é que a criança é muito menos complicada que o adulto, né? Quem sabe eles conseguem perceber mais rápido, né? Então, a gente lá na escola está com a ideia de começar, já pôr a coisa para... A gente começou, abriu, o grupo começou, Simone é ótima, a Jane está lá, são pessoas assim que estão agregando muito valor, eu acho que está sendo muito bacana a nossa vivência, mas claro, como tudo, começa a 40, daqui a pouco tem 20, né? Só que as pessoas, a qualidade das pessoas é mais importante que a quantidade. Então, se a gente conseguir ter 10 que comprem a ideia, que vão para a sala de aula e que falam, isso aqui é legal, pode acontecer, vai fazer a diferença. Não adianta a gente também querer que todos os colaboradores comprem a ideia primeiro para depois a gente mostrar para as crianças. Então, os grandes desafios que a gente tem, né? Eu penso que é uma forma diferente, possível, para fazer aquilo que a gente está tentando fazer, falando tanto e não está conseguindo, né? Então, a minha ideia é assim, vamos falar um pouco menos, vamos arrumar uma outra estratégia, vamos aproveitar essa história de respirar, que eu acho que tem tudo para dar certo, né? E vamos fazer a coisa acontecer. Essa é a ideia. Se é lento, o que é ser lento? Não sei, né? Não é uma coisa que vai acontecer lá na frente, vai ter que acontecer agora. Cada um vai ter seu ritmo, mas tem que acontecer agora. Agora, as pessoas têm que ter compromisso. Não adianta você querer ter resultado sem compromisso. Então, a lição é simples. Tem que fazer, né? A minha equipe ela é tarefeira, né? Alguns, né? Muitos, graças a Deus, porque senão a gente não ia conseguir tudo lá. Então, eu acho que é assim, tem que fazer e tem que acontecer num momento de cada um, mas tem que acontecer, porque, na verdade, eu na minha escola, você na sua, você lá na tua associação, a gente tem uma urgência, né? A gente não tem todo o tempo do mundo, né? Nós temos uma limitação biológica. A gente não tem todo o tempo do mundo. Então, vamos trabalhar nessa linha, vamos nos ajudar. Eu acho que isso que é importante. Ver a experiência de uma, outra, trocar. Ver quem dos colaboradores quer comprar a ideia, quer comprar a briga. Valorizar essas pessoas. Criar condição para que as coisas aconteçam. Porque, às vezes, você tem lá um cara super bacana, mas que você não cria condição dele fazer isso, né? Talvez deixar ele sair um pouco da sala de aula para ele poder fazer isso em outras salas de aula, não sei. Eu estou aqui com milhões de ideias na cabeça. Porque realmente esperar todo mundo chegar nesse consenso, nós não vamos para canto nenhum, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que é bacana que você, né, a gente imagina que um lama, um monge, é uma pessoa assim tão distante da gente, e não é, né? Gostei muito. Obrigada. Obrigado, Carmen. Eu perco amigo, mas não perco a piada. Para você ver como funciona, veja o Jorge, que você conhece hoje. Então, mas, enfim...
Não, o Jorge é uma pessoa fenomenal, por isso que a gente chama ele de Dorge. Mas, enfim, comentários de Luan Michel. Eu acredito que tem vários aspectos no dia de hoje, né? Uma das coisas que eu tenho refletido, que efetivamente me parece cada vez mais que a gente vive hoje em dia dentro de um momento de transição, em vários sentidos, onde momento no qual coisas que a gente sempre acreditou que eram certas, de repente a gente começa a mudar um pouco a visão sobre elas. Hoje mesmo de manhã eu estava num médico conversando com o médico sobre isso. Ele está falando hoje é um momento no qual a medicina alopática está devagarzinho se abrindo para coisas que até pouco tempo atrás não tinha nenhuma abertura. E a gente vê isso em vários níveis, onde a gente está, de uma certa forma, a realidade, a história, ela é cíclica, né? Uma coisa começa, aí tem uma hora que parece que aquilo é a verdade, de repente a gente vê que não deu muito certo, tem alguns efeitos que foram, algumas coisas deram certo, outras nem tanto, e a gente vai tentando mudar para dar uma direção melhor. Eu acredito muito que a mudança ela não é rápida. A mudança ela requer tempo. Porém, por um outro lado, ela é imediata. Você tem que pensar nos dois aspectos. Um é o lado que o que eu posso fazer, né? Diante de uma situação, de uma pessoa, de uma criança, de um adulto, não importa quem for, a situação que for, seja no contexto escola, seja no contexto família, trabalho, onde quer que seja. Diante de uma situação, a única coisa que eu posso fazer, ou qualquer outra pessoa, digamos, Buda vier aqui em pessoa, a única coisa que pode ser feita, que eu acredito, é interagir de uma forma positiva com o outro. A única coisa que a gente pode fazer é a interação. Nada mais. Eu não posso entrar na cabeça de ninguém e mudar alguma coisa. Eu não posso forçar a pessoa a pensar diferente. A única coisa que eu posso fazer é interagir com ela de uma forma para gerar uma interdependência positiva para que eu consiga direcionar ela para o caminho que eu acredito ser positivo. E provavelmente nesse processo eu mesmo vou aprender que talvez o caminho não era exatamente aquele, que eu vou ter que mudar um pouco, e eu mesmo vou aprender durante esse caminho também. Então, eu acredito que uma mudança que a gente consiga ver como uma mudança maior como um todo na nossa sociedade, elas não acontecem mínimo, a gente precisa de 40 anos, 50 anos. A gente vê as mudanças como um todo. Eu, quando não morando no Brasil já há muito tempo, quando eu olho, quando eu venho viajando de país em país, é muito claro para mim que aquilo que a gente vive hoje, a situação na sociedade que a gente vive hoje, em grande parte é resultado de decisões que foram tomadas muito tempo atrás. Coisas que foram acontecendo, que foram desencadeando situações que a gente vive hoje. Esta violência que a gente vive hoje não é apenas na escola, é no estilo de vida. O fato de a gente ter dificuldade de parar não é apenas na escola. Aí você pergunta para qualquer pessoa que está aqui, a maioria de nós, ou porque a pessoa já começou a andar contra a correnteza já faz um bom tempo, e hoje em dia consegue parar, mas a maioria de nós não é assim. Podemos a pessoa pegar pessoas que a princípio têm tempo, têm disponibilidade, têm tudo. Até pouco tempo atrás, uma pessoa lá na Europa veio falar comigo, ela falou, olha, Lama, não sei, tu vem de sua ajuda, porque economicamente eu tenho dinheiro quanto eu quiser e quanto eu precisar para essa e as próximas vidas, se pudesse levar, né? Tenho uma família linda, ótimo trabalho, estou super bem, porém eu me acordo à noite com ansiedade. Não consigo parar, não consigo ser dono da minha vida nesse sentido, né? Então esse é um problema muito difundido hoje em dia. E uma das razões que eu acredito que a gente tem essa dificuldade de parar e observar é que a gente vive hoje numa dependência do estímulo externo. Então, onde quer que a gente vá, a gente sempre tem que ter algum estímulo externo. Então, quando a gente para e, de repente, não tem esse estímulo, aí parece que fica no vazio, a gente não tem mais onde se apoiar. E aí que vem o medo de parar e de se observar e de respirar, que nem sempre é fácil, né? Eu me lembro sempre uma amiga, que ela, por uma razão muito pessoal, muito forte de saúde, colocou uma determinação muito forte de parar e meditar, porque tem um problema de saúde grave, etc. E quando a gente vê a morte na nossa frente, a gente muda o jeito de pensar, né? E ela fez isso, e ela falou, primeira vez que ela parou para meditar, a sensação dela era a unha passando na lousa, assim, de não conseguir ficar parada. Hoje em dia ela senta e medita 10 horas. Por quê? Esforço,
constância, e gradualmente o resultado acontece. Mas o fato é que a gente vive num mundo no qual a gente está condicionado a ter sempre estímulos externos. Então, a pessoa chega em casa, ela vai ter que ligar a televisão. A maioria das vezes que a gente liga a televisão não é porque a gente quer ver alguma coisa, porque a gente está precisando do estímulo externo, tem sempre o telefone do lado, tem sempre alguma coisa, e esses estímulos, eles cada vez aumentam mais. O que eu acho que é perigoso nos dias de hoje é que os tipos de estímulos que a gente tem cada vez mais, eles são estímulos no qual nós temos uma atitude praticamente passiva. Então, quando eu olho toda a parte com as crianças, por exemplo, eu vejo todos os filmes, os desenho animado e tudo mais, a imaginação hoje ela já vem toda pronta, né? Você não tem nem mais que imaginar como é o seu super-herói. Ele já vem com nome, família, cor, daqui a pouco vem até o cheiro dele. Já está tudo pronto. A gente não tem nem mais espaço para a gente poder usar a nossa imaginação. Mas eu não estou falando isso só na escola, para todos nós que estamos aqui. Quantas vezes a gente para no dia para imaginar alguma coisa? Nem para, mas quantas vezes que a gente usa a nossa imaginação? Muito pouco. Cada vez vem tudo pronto. Então, a gente cria cada vez mais a dependência de ter esses estímulos externos, né? E uma parênteses rápida que eu queria trazer aqui, que me lembrei agora, uma vontade que eu tinha muito grande, mas eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Eu acredito muito que uma das formas que a gente tem de educar é através dos mitos, através das histórias. Eu, um pouco brincando com as pessoas, muitas vezes eu falo, a gente aqui fazemos parte da geração que cresceu com o Walt Disney, né? E viveram felizes para sempre. Então, existem vários mitos que a gente vive na nossa infância que as histórias elas vão nos influenciando. Então, a importância que existe da gente ter mitos positivos, histórias positivas que possam transmitir a visão de mundo que a gente quer transmitir. Isso eu acho que é muito importante também. Quando eu falo eu não sou a pessoa, eu não sou a última pessoa para ir lá e escrever histórias para as crianças e contar histórias, isso não é o que eu sei fazer. Mas eu acho que isso seria muito importante a gente lembrar desse aspecto do poder que tem o mito na nossa vida, o poder que tem as histórias que a gente escuta desde pequeno. E se a gente observar as histórias que cada um de nós escutamos quando a gente era pequeno, os mitos dentro do qual a gente criou, eles foram ajudando a modelar a visão de mundo que a gente tem hoje. Então, esse é um papel importante que eu acho que a gente pode estar ajudando não só as crianças, mas os adultos também, o mundo como um todo, porque a história é uma forma da gente falar algo sem ter que dizer aquilo, né? Tem outros jeitos que a gente pode chegar. E eu acredito muito também que no momento no qual a gente consegue diminuir os estímulos, no começo é difícil. É difícil parar e se olhar, sem necessariamente estar julgando alguma coisa, simplesmente parar. É difícil para qualquer pessoa. Não estamos falando que porque é a criança ou porque é o professor que está estressado, isso em qualquer lugar. A questão do tempo. Uma coisa que eu refleti bastante já, porque eu, viajando muito, eu estive em lugares remotos, lá no Tibete, onde as pessoas ainda vivem a mesma vida parecida como eram por séculos. Você conversa com as pessoas e eu perguntava, hoje em dia como é? Vocês têm mais tempo, menos tempo que antes? Não, claro que a gente tem muito menos tempo que antes. Não consegue fazer as mesmas coisas de antes. Você pergunta, por quê? E um dos aspectos, é uma história que, para mim, talvez ela entre bem aqui, de um documentário que eu vi uma vez, de uma senhora que ela vinha do vilarejo, bem no Ladakh, no norte da Índia, e ela conta, sabe, eu não consigo entender muito bem, é um jeito bem simples de falar. Ela dizia, eu no meu vilarejo, para a gente cozinhar, tem que andar 1 hora para buscar água, mais 1 hora para colher a madeira para fazer o fogo. Quando a gente quer conversar com alguém, tem que andar 1h30 até chegar do outro vilarejo. Sobe montanha, desce montanha, chega a outro vilarejo e conversa com a pessoa. Quando eu venho para a cidade ver minha irmã, quer cozinhar, vira um negócio, sai fogo. Vira outro, sai água. Levanta um outro negócio e fala com a pessoa do outro lado. É incrível isso. Porém, sempre que minha irmã vem me ver, a gente tem todo o tempo para fazer tudo aquilo que a gente quer e conversar do que a gente quer. Quando eu venho aqui, ela nunca tem tempo para ficar comigo. No sentido que a gente, muitas vezes, acaba fazendo várias coisas para que a vida seja mais rápida, que a gente tenha mais tempo, mas a gente já não consegue deixar o espaço vazio para preencher com as coisas que a gente quer. A gente acaba sempre preenchendo com 1000 coisas e, no final, a gente acaba não tendo tempo. Então, o fato da gente parar
É muitas vezes deixar o espaço para poder preencher esse espaço com outras coisas, que é importante, né? E o que acontece muitas vezes, que eu acho que essa dificuldade que algumas pessoas têm de parar e de se observar, etc., é que nesse estar sempre correndo, e a imagem que me vem à mente quando eu penso nisso é sempre das pessoas na academia correndo em cima da esteira, que corre, no final não chega a lugar nenhum. É o fato que a gente acontece muitas vezes, que a gente preenche a vida com muitas coisas, muitas vezes porque a gente tenta fugir dos nossos próprios conflitos internos. Então, eu tenho uma dificuldade aqui, tenho uma dificuldade com uma pessoa, eu não vou lá olhar nos olhos dela, conversar, entender onde que está o meu ponto fraco, onde que eu estou pisando na bola, o que que eu posso fazer para abrir mão, onde que eu posso ir em direção do outro. A gente já vai passando, eu tenho razão, se não é, já foi, já hoje é outra coisa, já passou e já foi. Só que, na verdade, o tempo externo, ou seja, o tempo da razão, do conceito, o tempo das experiências e o tempo do amadurecimento emocional é diferente. Então, tem vezes que a gente passa por coisas, aquilo já foi, já passou de uma coisa para outra, porém, lá dentro, a gente não elaborou aquilo bem. E quando a gente para, de repente, a gente tem que olhar, e certas vezes a gente tem muita coisa acumulada lá que a gente não quer nem olhar para aquilo. Então, dá medo, para certas pessoas dá medo. Mas aqui entra o outro aspecto que você disse também, que é, a gente não pode ficar esperando que todo mundo esteja pronto, porque não é assim. Então, tem pessoas que vão ter uma predisposição maior, tem pessoas que vão ter uma predisposição menor, tem pessoas que até eu já vi isso, tem pessoas que estão bem resolvidas na vida e, ao mesmo tempo, não acham graça nenhuma em meditar e acham que não serve para nada e está tudo bem. E acha que a vida é mesmo lá, ensinar a matemática, a geografia, isso que é importante. Não tirando nenhum valor disso. Mas o fato é, a gente também precisa gradualmente usar as forças das pessoas que verdadeiramente encontram uma sintonia. E, efetivamente, quantas pessoas a gente precisa para fazer uma diferença? Uma. É uma, se a gente olha na história, quem foram as pessoas que conseguiram fazer uma grande diferença no mundo? Foram poucas pessoas, mas que, porém, eram um exemplo daquilo que elas queriam transmitir. Não apenas elas ensinavam e diziam coisas, mas era um exemplo. E aqui entra o fato de falar menos. É o fato da gente ir lá e ser aquilo que a gente quer transmitir, mostrar aquilo que a gente quer. Isso tem um poder muito grande. Eu, pessoalmente, acredito numa coisa que pode ser um pouco, como a gente pode dizer, não contraditória, mas um pouco estranha, talvez. Eu acredito no poder da intenção, no sentido mesmo, se a gente for entrar no conceito de telepatia. Nós nos comunicamos, não na telepatia, o que você está pensando, vamos ver. Não nesse sentido, no sentido que quando a gente está diante de uma pessoa, a gente tem uma percepção da intenção que ela tem. Tem até um estudo que foi feito, que estava na Super Interessante de um tempo atrás, e dizia a capacidade do ser humano de entender as expressões faciais. Então, fizeram um estudo no qual colocaram várias pessoas lá, vinha uma pessoa na frente, fazia uma expressão de amizade ou de raiva, algo assim, e as pessoas tinham que dizer se era amigo ou não amigo. E viram que tinha uma partezinha do cérebro que se ativava, porque as pessoas conseguiam entender isso, tal, ser amigo ou não. Aí foram lá e replicaram o mesmo estudo com pessoas cegas. E o que aconteceu? Tinham a mesma capacidade de entender as expressões. A única coisa que eu achei engraçado do que estava escrito é: os cegos têm a mesma capacidade de entender a expressão facial. Aí eu, olhando esse estudo, eu falei, não é isso. Aqueles que vê não estão vendo a expressão facial, eles estão entendendo a intenção que a pessoa vê. Quantas vezes que a gente não está diante de alguém que nos diz uma coisa, a gente entende as palavras, mas a gente sente que tem alguma coisa que não está em sintonia. Então, quando a gente vai acreditando, sendo verdadeiro naquilo que a gente faz, tem um poder muito maior. Só que tem uma diferença. Se eu vou ensinar geografia ou matemática, eu não preciso interiorizar e acreditar que 2 mais 2 é igual a 4 e colocar isso em prática. Claro, se eu tenho dúvida disso, vai ser difícil que eu ensine. Porém, é diferente quando a gente tem que ir lá e dar um exemplo de como a gente vai se relacionar com as coisas, de respeitar o outro, de saber baixar um pouco a bola, voltar para o momento presente, coisa que raramente qualquer um de nós faz, né? E uma coisa que foi bem interessante para mim, a gente muitas vezes na nossa sociedade, como a gente estava dizendo, a gente cria caixinhas, né?
E uma das caixinhas que a gente faz são as diferenças sociais. Eu, vivendo pouco no Brasil, eu vejo no Brasil um país de contradições, em vários sentidos. Por um lado, a gente tem uma grande abertura, um povo de um grande coração, uma grande abertura. Por outro lado, tem um preconceito absurdo no nível social. A gente cria essas caixinhas. E eu indo falar com pessoas de tudo quanto é tipo, aconteceu que um dia eu estava conversando com jovens da periferia, e no dia seguinte eu estava conversando com um grupo de empresários presidentes das grandes multinacionais aqui no Brasil. Eu disse as mesmas coisas para um grupo e as mesmas coisas para o outro. Eu fiz as perguntas, me deram exatamente a mesma resposta. Por exemplo, se a gente observar o nosso sofrimento, a gente sofre mais fisicamente ou mentalmente? Mentalmente. É mais sofrimento passado e futuro ou presente? Passado e futuro. Mas isso, quando a gente fala para os empresários, eles acham que não, quem é da periferia não sofre tanto mentalmente, o problema é no dia a dia, mas não é assim. Né? Então, o que acontece é a gente entender como a gente está no mesmo barco, a gente está na mesma realidade, a gente precisa, todos nós, deste mesmo processo. É lento. É lento. É lento porque é lento dentro de cada um de nós. É lento porque é um processo que não é um processo de entendimento. No budismo, a gente divide o processo de educação em 3 fases: escutar, compreender e meditar. Meditar não quer dizer sentar em silêncio, nem nesse sentido. Existe também essa meditação, mas primeiro eu vou precisar escutar para receber a informação, depois eu vou precisar analisar, discutir, verbalizar até que aquele conceito se torne um conceito meu e não mais algo repetido. E depois eu vou precisar me familiarizar com aquele conceito tanto com que aquilo se torne parte de mim e não mais uma coisa apenas conceitual, racional. Então, o que acontece é que, diferente de outros estudos que a gente pode fazer, no qual a gente vai ter principalmente um conceito, e mesmo assim é diferente. Uma coisa eu vou lá e eu vou estudar a geografia de um lugar, outra coisa eu vou àquele lugar e vou andar nele. A gente tem uma experiência diferente, mas mesmo assim, até aí tem coisas que o principal são conceitos que a gente vai adquirir, e fica no nível do conceito. Quando a gente fala sobre cultura de paz, a dificuldade que eu acho que muitas vezes existe, que tem essa lentidão, é que entender é só o primeiro passo. Compreender é o segundo. É quando aquilo se torna algo meu, eu acredito profundamente, aquilo é o segundo. Agora tem um passo bem longo, que é o passo da gente estar familiarizando com aquilo, interiorizando, para que nós possamos ter a experiência direta daquilo que a gente entendeu e compreendeu. E é só quando a gente tem alguma experiência nesse nível que a gente vai conseguir verdadeiramente transmitir para o outro de uma forma real. Por isso que não é algo tão simples assim. Porém, é gradual. No que eu vou tendo uma pequena experiência, eu vou podendo transmitir aquilo um pouquinho por vez. Tem pessoas que têm uma predisposição maior, tem pessoas que têm uma predisposição menor, tem pessoas que têm determinação, tem pessoas que não têm determinação. Isso é um outro aspecto. A gente vive hoje em dia na lei do mínimo esforço. Então, tudo onde a gente puder ter menos esforço, melhor é. Né? Isso eu, pessoalmente, acredito ser um grande problema. Acredito que nas escolas vocês encontram essa dificuldade também, de não ter estímulos para a constância e para o esforço para conseguir resultados. Né? Eu me lembro no monastério, uma vez eu estava indo receber ensinamentos, eu vou todo ano, um pouco quando eu posso, no Tibete. Um dos meus mestres vive ainda lá, enquanto ele estiver em vida, eu puder. Já terminei os estudos, mas vou de qualquer jeito. E uma vez eu estava lá e tinha um garoto que estava chegando para trazer água. 3º andar, 4.500 metros. 20 litros de água nas costas. Né? Ele chegou lá, aí eu conversei com ele, eu já tenho uma certa familiaridade, amizade com ele. Meu mestre, eu perguntei para ele, mas por que não coloca uma torneira aqui? Estamos no 3º andar, não é que seja tão difícil assim, traz um cano para cá. Dinheiro tem para fazer isso, tecnologia tem. Aí ele falou, porque se os jovens não aprenderem a ter constância e esforço nas coisas mais básicas da vida, como ter água, como vão fazer depois para ter constância e esforço nas coisas mais difíceis da vida, como parar para meditar? É o fato que a gente, vivendo com a lei do mínimo esforço, a gente acaba não tendo o hábito de ter que colocar esforço para conseguir aquilo que a gente quer. E tem coisas que o esforço ele é necessário, e a constância não apenas pelo objetivo em si, mas pelo que a gente vai aprender no processo. Então,
Então, isso é uma dificuldade que eu encontro com todo mundo, todos nós no nosso dia a dia para meditação. Quantas vezes que a gente não fala com as pessoas, fala, você gosta de meditar? Eu adoro, me faz um bem incrível. Então, você medita todo dia? Faz uns 3 meses que eu não medito. Mas te faz bem? Faz, claro. A gente tem a dificuldade, a gente apenas criando uma zona de conforto, a gente já se aconchega nela e vai. E mesmo a mesma coisa, no que a gente cria na escola, demora, já acho que já está bom assim, poderia ser melhor, mas também está bem, já estou bem aconchegante. E quando a gente for levar a meditação, a gente está tirando as pessoas da zona de conforto. E não é tão bom. Porém, é aí que vem a mudança. É só quando a gente sai da zona de conforto que a transformação verdadeiramente acontece. Tem alguns que vão fugir. A gente não pode também ir lá e laçar eles e trazer de volta. Tem que respeitar o espaço de cada um. Porém, uma coisa eu acredito, quando aqueles que fugiram vão começar a ver os resultados que traz na sala de aula, aqueles que, em vez, tiveram a coragem de sair da própria zona de conforto e encontraram conforto de uma forma melhor, aí talvez eles vão querer vir também e aprender a entrar. E a gente não vai apontar o dedo e falar, está vendo, eu disse. Não. Seja bem-vindo, né? Isso é importante a gente também ter esse aspecto de ir acolhendo cada um no seu tempo e no seu espaço. Que isso faz parte desse nosso processo, né? Então, eu acho, parar ajuda. Faz bem, né? Eu sempre que falo com crianças sobre meditação, essas coisas, eu sempre acabo citando o Kung Fu Panda. Porque é o mundo, né? E eu acho que é uma das melhores citações, por sinal, entre todos os filmes sobre budismo que existem, se alguém quiser ver um bom filme sobre budismo, Kung Fu Panda 1 é um ótimo filme que fala sobre budismo. Tem muito filme aí, super mental, tal, que fala sobre budismo ruim. Sério, estou falando isso é sério. Assim, a maioria dos filmes que eu falo, se é um filme budista, eu olho, não dá muito certo. Porém, Kung Fu Panda é um filme que tem muitos conceitos budistas muito bem colocados. E um deles é quando, no final do filme, tem o mestre tartaruga, que está se dissolvendo em luz, que é um conceito budista por si. E antes disso, ele vai lá e olha para o discípulo dele e fala, então, o passado já se foi, o presente, o futuro não existe. O presente é a única coisa que você tem, por isso que é um presente. Né? Então, são coisas que são importantes para nós, para as crianças, e tem meios que a gente pode chegar também, que chega mais perto da realidade de cada um deles. Né? Mas o fato é, tem um conceito para mim muito importante com o qual eu queria concluir. O inteiro não existe individualmente das partes. Qualquer coisa, se eu pego esse rosário, né, o mala, se eu quero transformar ele, eu não posso mudar o inteiro sem ter que antes mudar algumas partes dele. Se eu for fazer um pequeno pontinho branco numa bolinha, eu mudei o inteiro? Mudei. E eu não tenho outro meio de mudar o inteiro que não seja mudando as partes, mas sim qualquer coisa. Só que muitas vezes a gente fica na ideia do todo. Ah, não, enquanto tudo não mudou, não foi. Mas é impossível mudar tudo. Né? Tem até uma coisa que eu aplico na minha vida, que é, tem um problema grande demais para ter uma solução? Divida em pequenos problemas até chegar num tamanho que você consegue lidar. Mas mudando a parte, muda-se o inteiro. Não só muda o inteiro, mas como a gente não tem outra opção que não seja mudando as partes. Então, isso quer dizer o quê? Cada professor, cada aluno, cada momento, cada palavra determina o futuro. Cada palavra que a gente disser, cada escolha que a gente faz, de uma forma diferente, de uma forma consciente, cada ideia que a gente coloca, cada vez que a gente escuta o outro com atenção e com carinho, cada ação que a gente faz, vai determinar aquilo que vai acontecer amanhã no futuro. Né? A realidade ela é feita por coisas pequenas, pelas pequenas ações que a gente faz. No budismo não se fala do conceito de Deus, a gente fala de causas e condições. Então, se algo é desse jeito, por quê? Porque causas e condições se criaram. E quais são as causas e condições? Cada palavra que a gente diz, cada escolha que a gente faz, cada pensamento que a gente tem. E é nesse pequeno que o todo acontece. Então, eu acho assim, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, regozijar de cada pequena ação onde a gente faz a diferença, porque é lá. Quando a gente olha para o todo, como eu disse no começo, aí fica meio, nossa, será que vai dar certo? Né? Mas quando a gente vai no pequeno, a gente vai ver a pequena diferença, aí sim a gente vê que a coisa
funciona, assim, a gente vê que a coisa ela dá certo. E como trazer isso no século XXI? De uma forma aberta, sem nos apegar à forma, mas sim levando a essência. Porque cada um vai ter a sua forma. A gente está num mundo hoje no qual a gente tem muita informação, conteúdo, então um vai querer chamar de um jeito, outro do outro. A gente não deve se perder na forma, mas ir para a essência daquilo que a gente quer transmitir. E a melhor forma é sendo aquilo que a gente quer transmitir. Na verdade, é a única forma que eu acredito. Se adaptando à mentalidade de quem está na nossa frente. Sem preconceito também à mentalidade da geração que está na nossa frente. Eu acredito que a religião, de uma certa forma, ela é algo importante. Eu tenho todo o meu respeito pelas religiões. Porém, eu vejo cada vez mais o papel da espiritualidade fora do contexto religioso como algo mais importante. Para mim, tem uma diferença muito grande entre espiritualidade, religião e instituição religiosa. São 3 coisas diferentes. O que a gente tem que, ao mesmo tempo, lembrar e trazer para a sala de aula, mas para a vida de todos nós, não sala de aula, no trabalho, qualquer contexto, é que a espiritualidade é uma necessidade do ser humano. E não tem nada que a gente tenha que ter medo em contexto religioso, não, porque a espiritualidade é uma necessidade. Quer dizer o quê? Se olhar, cuidar das nossas qualidades, lidar com os nossos conflitos, é isso. Isso eu acho que é uma necessidade. Então, trazer isso sem medo é o que a gente precisa fazer. Ok? Então, acho que assim, principalmente, é isso. Vamos abrir agora para perguntas, não é isso?